Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso XP, Difflin XP, eu tenho o privilégio de falar aqui nesse vídeo, nessa ministração tão famosa, para essa gente tão poderosa que Deus está levantando no nosso meio. E eu quero abordar com você um assunto que nós vamos extrair aqui do Salmo 110, a partir do versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo, domine entre os seus inimigos, e o seu povo se apresentar voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Então até aqui o versículo 3. Esse texto é um texto profético que fala sobre o reinado de Cristo, o reinado milenar de Cristo, onde todas as nações vão ser subjugadas, mas antes desse reinado, está falando aqui de um grande mover que o Espírito Santo traria, e especialmente aqui o versículo 2 fala sobre um cetro de poder que está na mão do Espírito Santo, aliás, na mão de Jesus que está sentado no trono. E esse cetro de poder, queridos, Jesus deixou muito claro, quando ele ressuscitou, ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus tem o cetro de poder. Mas aí ele diz no versículo 3 que debaixo deste poder um povo se apresentaria voluntariamente e no dia que ele manifestasse esse poder com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Olha que coisa incrível, a Bíblia está falando de um exército que se apresenta voluntariamente, falando aqui de consagração, de pessoas que debaixo desse cetro de poder se apresentam diante de Deus com uma vida consagrada. E no meio desse povo aqui está dizendo que os jovens virão como orvalho no alvorecer. O orvalho é aquilo que vem exatamente depois de uma noite. Aquele sereno que molha a terra, que torna a terra fértil. A Bíblia está dizendo que depois de uma noite, um exército de jovens vai se levantar. Onde eu quero chegar com isso? Que eu creio que esse é um texto profético que fala dos dias antes da volta de Jesus, onde vai haver um mover poderoso, muito forte, de consagração, e boa parte desses consagrados serão jovens, homens consagrados, homens e mulheres consagrados para um propósito, que vão estar debaixo desse cetro de poder e que vão escrever uma história magnífica na terra. E sabendo disso, sabendo dessa palavra profética, eu quero aqui conduzir essa palavra para você. Você que está assistindo esse XP hoje, você faz parte do Difflin, dessa faixa etária de jovens, na sua maioria solteiros, que ainda tem muitas escolhas pela frente para fazer, escolha de casamento, alguns ainda vão escolher sobre a vida profissional, sobre a vida ministerial. Eu quero te chamar a atenção aqui, para você fazer parte deste exército aqui. Primeiro, consagração. E o que é consagração? É ser separado para um propósito. Eu sei para que eu existo, eu tenho um chamado, eu quero fazer parte desse exército, então não é de qualquer jeito, não é só porque eu quero, é porque eu de fato faço as minhas escolhas alinhada com esse projeto, alinhado com o coração de Deus. Eu quero fazer parte disso, irmãos. E eu sei que Deus está levantando entre nós essa geração, assim como foi, por exemplo, daqueles 12 espias enviados para a terra. A Bíblia fala que 2 consagraram-se para um propósito. Eles sabiam do chamado de Deus, falou, nós vamos nos entregar para isso. E esses 2 foram o Josué, que foi o grande líder de Israel, que colocou Israel dentro da terra prometida, e Caleb, que foi um cara incomum que com 80 anos ainda tinha força de 40, como ele mesmo diz. Então a consagração nos leva para isso. E aqui a Bíblia diz que esse exército vai estar debaixo de um cetro de poder. A Bíblia nos conta a respeito de Moisés. Deus tirou Moisés do deserto, ele era um mero pastor de ovelhas, que era uma função altamente desprezada pelos egípcios, especialmente pela realeza, mas foi Moisés que Deus pegou para confrontar
o exército e o reino, o império mais poderoso da época. E qual que era a arma que Moisés tinha na mão? Um cetro ou uma vara. Aquela vara foi o símbolo do poder de Deus, porque aquela vara, o primeiro sinal aconteceu na cara de Faraó, quando Moisés jogou aquela vara e se transformou numa cobra e engoliu as cobras dos mágicos de Faraó. Foi com aquela vara que ele bateu no Nilo e assim por diante. Todas as manifestações de poder tinham aquela vara. Agora, aquela vara, para Moisés, era um símbolo de obediência e de consagração, porque lá no deserto, Deus falou para ele, pega essa vara, joga no chão. Quando ele jogou, se transformou numa serpente. Agora Deus disse para ele, pegue pela cauda. E Moisés obedeceu, pegou pela cauda, e ali ele subjugou aquela serpente com a obediência dele a Deus. Então, outra característica desse exército aqui, além da consagração, é a obediência a um propósito, obediência ao mover de Deus, obediência a um chamado de Deus, obediência ao próprio Deus. Não são corações rebeldes, não são corações soberbos, não são corações independentes, mas são pessoas muito focadas. E eu sei, queridos, que aqui na nossa igreja, na Paz Church Barueri, Deus está levantando este exército. E eu quero muito que você que está assistindo esse XP hoje, faça parte desse exército, que não sejam as pequeninas coisas para te roubar disso, porque eu vou dizer para você, tem coisas que roubam os jovens de ser este orvalho do alvorecer, e às vezes são coisas pequenas, às vezes é uma mentirinha, às vezes é um espírito de prostituição, é uma noite de sexo, por exemplo, que o jovem decide e abandona o propósito de Deus, às vezes é um relacionamento errado, né? Um relacionamento errado que ele decide ter e tira do propósito, e aí posso fazer uma lista enorme, mas não permita que nada te roube desse propósito, porque eu digo para você, está aqui registrado na Bíblia, Deus vai levantar esse exército. Agora, se você vai fazer parte dele ou não, a escolha é sua, a decisão é sua. Eu já escolhi fazer parte dele, e eu sei que também você tem escolhido, e graças a Deus, porque você está aqui, você faz parte desta igreja, desse time do Difflin que está sendo treinado para serem grandes líderes, líderes consagrados, líderes que abrem mão do milindre, abrem mão de ofensas. Ah, fui ofendido aqui, fui ofendido ali, me disseram isso que eu não gostei. Abre mão de todas essas coisas, porque eu tenho um foco. Eu estou debaixo do cetro de poder e eu faço parte desse time voluntário que está se levantando como alvorecer, debaixo da unção do Messias, da unção de Cristo, do poder do Espírito, debaixo desse cetro de poder que vai escrever uma história de sucesso nessa terra. Então vamos junto, queridos, nessa batalha poderosa, vamos ganhar pessoas, vamos liderar pessoas, vamos multiplicar os nossos lives, vamos crescer e multiplicar, porque nós estamos debaixo desse cetro de poder. Glória a Deus, amo vocês e vamos junto nessa batalha. Eu quero orar com você aqui agora, quero te convidar a fechar os seus olhos. Pai, obrigado por esse exército poderoso que o Senhor tem levantado. Obrigado, Deus, por Senhor, essa multidão que se levanta, Senhor, como orvalho no amanhecer, ó Pai, que vai sacudir a terra nesse grande avivamento. Eu te glorifico, Senhor. Levanta, Pai, jovens íntegros, jovens santos, jovens consagrados para um propósito. Eu abençoo a vida de cada um no nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe.